Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu quero trazer esse assunto bem importante enquanto eu vou finalizando meu cabelo, porque eu tenho que sair e eu não vou conseguir parar para gravar, a não ser que eu grave de madrugada. Então eu vou ir fazendo assim, se vocês não se importam, eu vou gravar sempre fazendo as minhas coisas e gravando e falando, porque é a hora assim que eu vou ter para conseguir trazer aqui para o canal as coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu, quanto mãe, e mãe de 3 crianças, né, eu tenho minhas preocupações, obviamente, e dentro da minha limitação humana, eu tenho os meus medos, óbvio, a gente tem muito medo, muito trauma, muita coisa, né, que vem da carne, e também a gente acaba sendo influenciada, né, pelo que a gente vê, pelas notícias, pelo que as pessoas falam, e eu gosto, assim, de quando algo acontece na minha vida e eu aprendo, evoluo naquela área ali, eu quero passar isso adiante, né? Porque eu quero que outras pessoas também venham a ser libertas daquilo ali que me aprisionava. E se tinha algo que estava tirando a minha paz, era esse assunto. Há algum tempinho atrás, assim, assim, bem recente. Bem recente. Eu vou ficar olhando de vez em quando pra trás, porque a bebê tá no berço. E a outra tá na sala, então eu tenho que ficar meio atenta, assim, no que tá acontecendo ali, ao mesmo tempo vou terminar meu cabelo, porque eu tenho que sair. Mas assim, eu tava preocupada, principalmente ano passado, do ano passado pra cá, porque ano passado eu estava grávida e doente, digamos assim. Eu tive uma gravidez bem puxada, assim, onde eu tive infecção, eu tive alguns probleminhas na gravidez, né, de exames alterados, então foi uma gravidez bem, assim, dificilzinha. E aí, fora isso, antes mesmo disso, né, de ter as complicações ali, eu já fiquei bem preocupada quando eu descobri a gravidez. Porque a gente, né, olha na internet, a gente sabe também, porque a gente não é bobo, né? A gente sabe que o mundo não tá normal, né? Que algo tá acontecendo no mundo. E a gente sabe também que isso que tá acontecendo no mundo é um reflexo do espiritual, porque os dois estão interligados. E o mundo espiritual é muito real. E a gente não pode ignorar isso. E os sinais estão claros de que as coisas estão se encaminhando e que algumas coisas vão mudar e vão mudar rápido, porque já estão mudando. Parece que sabe, eu não sei vocês, mas já tem uns anos que eu sinto uma sensação de, ai, ano que vem vai estar muito diferente desse ano. Umas coisas, parece que a gente tá sempre aquela sensação assim, de que algo vai acontecer, sabe? E vai mudar tudo. É bem estranho. É um medo, né? Que não é legal, claro. Mas também, ao mesmo tempo, acho que não é só o medo. Vou ter que ele pegar ela. Não é só o medo. É o nosso espírito mesmo. Ele sabe, o nosso corpo, a natureza em si, tudo, né? Sabe que vai chegar o fim. Que vai chegar, ou melhor, um recomeço, né, pra gente, mas a gente chama de fim por ser o dia do juízo, né? Aqui na Terra, eu vou pegar ela e continuo falando. Eu vou ter que ficar com ela aqui junto comigo, nem terminei meus cabelos. Eu nem vou fazer grandes coisas nos meus cabelos, porque nem vai dar, né, Bebela? Não vai dar certo. É isso aí. Vamos continuar o assunto. Opa! Agora ela tá maiorzinha, daí já não para muito, não é qualquer coisa que interte, né? Vou ver se eu consigo colocar ela aqui. E agora ela já tá querendo engatinhar, então ela já não para mais muito sentada brincando, ela se joga pra frente pra sair andando. Daí aqui em cima da cama tá meio perigoso. Então, dando continuidade, eu vou tentar, assim, passar um creme nos meus cabelos pra mim não sair que nem uma leoa, que tem vento. Se eu não passar bastante creme, ele vai armar muito e vai ficar desse tamanhão, assim, enfim. Dando continuidade ao assunto, né? O dia do juízo, ele vai chegar, gente. O dia do juízo de Deus, ele vai chegar sobre a terra. E a gente sabe que agora, que antes que isso aconteça, vai vir Jesus. Vai vir a grande tribulação, vai vir os dias difíceis, e Jesus nos avisou por toda a Bíblia. Então não adianta a gente simplesmente ser otimista. Eu converso com algumas pessoas, e eu converso com pessoas assim, que têm uma visão muito diferente da outra. E também ao longo dos anos, eu frequentei mais, assim, eu já visitei várias igrejas, porque eu morava aqui, daí às vezes eu ia lá pra minha cidade natal, e aí até aqui mesmo na minha cidade eu já visitei, assim, acho que umas 4 ou 5 igrejas diferentes ao longo dos anos, e acaba que tu percebe que cada lugar tem uma certa visão um pouco diferente da outra, sabe? Eu vejo que tem pessoas que têm uma visão muito otimista dos fins dos tempos. E quando eu, Bruna, eu tô me olhando aqui no espelho, tá? Não vou poder ficar olhando pra isso, senão não vou conseguir concluir aqui. Assim, ó, tem
pessoas muito otimistas quanto ao fim dos tempos, né? E tá tudo bem, cada um tem a sua visão, e não é nem uma discussão disso ou daquilo, de como vai ser, porque isso, na verdade, ninguém sabe, ninguém tem certeza, porque a Bíblia não é clara. Ela é clara sobre os sinais, mas ela não é clara nem quando vai acontecer e nem como. Ela dá detalhes ali sim, né, no Apocalipse, de como vai acontecer, os sinais que vão ter, mas é claro que nenhuma pessoa, né, sabe de fato o dia, nem a hora e nem exatamente como vai ser. Existem discussões sobre, mas ninguém tem de fato, né, além daquilo que está na Bíblia. Então, ninguém tem mais informações, né, informações, a gente vai se guiando pelos sinais, que é o que o Jesus deixou para nós, né, nos ensinamentos é os sinais que mostrariam, indicariam, né, as dores de parto. Tem pessoas muito otimistas, que, porque, e eu não tô falando de pós-tribulação, se a gente vai estar na tribulação, se a gente não vai estar, mas são muito otimistas no sentido de, eu acho que falta muito ainda, eu acho que a gente nem vai estar aqui, acho que vai levar mais uns 1000 anos, sabe? E ignorando os sinais. E aí eu já penso de uma outra forma, respeito e tudo, né? E até paro e penso, bom, vamos ver o ponto de vista da pessoa, eu sou muito assim. Eu não sou tipo assim, é isso e deu. A não ser que realmente a Bíblia seja muito clara quanto o assunto, né? Mas se é algo que a Bíblia não é bem clara, que abre tipo uma brecha assim pra gente discutir sobre, eu busco entender o lado das outras pessoas e a opinião delas. E tem muitas pessoas que pensam que vai demorar muito. Não, vai demorar muito, temos ainda muito tempo e não sei o que, vai viver. Tipo assim, vai viver, sabe? E eu não consigo pensar dessa forma, porque além de algumas experiências pessoais minhas que eu tive de sonhos, já tive visões, já tive, assim, muitas coisas, sabe, pessoais, assim, com Deus que me fazem acreditar que, sim, esses sinais que a gente tá vendo aí, do que tá acontecendo na Terra, são o princípio das dores. Desculpa o vídeo, tá todo bagunçado assim, mas é o jeito. Então vai com ela aqui no colinho mesmo, que é mais seguro, não corre risco dela cair, ó. Então, os sinais são claros e realmente nós estamos nos encaminhando para o fim. Para os cristãos, isso não deveria ser uma preocupação, tipo um medo, sabe, uma angústia, um desespero. Mas eu me coloquei nessa posição ano passado. Eu permiti, na verdade, que eu ficasse desesperada. Eu permiti. Por que eu digo que eu permiti? Porque a gente não busca, né, aumentar a fé na palavra, se revestir da armadura. Filha, só um pouquinho o barulhinho. A gente não busca na palavra se fortalecer, né? A gente deixa os nossos olhos e às vezes nos colocamos, né? Quando a gente pega um celular, a gente abre uma rede social e a gente chega a catar, que era o que eu fazia, eu chegava a ficar procurando notícias ruins, coisas ruins, isso e aquilo, em vez de ir pra palavra, em vez de orar, sabendo que eu olhar aquilo ali não ia mudar nada, ia mudar alguma coisa na minha vida, ficar sabendo o que tá acontecendo aqui, guerra ali, guerra lá, e não sei o que, não que tu tenha que ficar por fora de tudo, mas às vezes a gente vai e busca aquilo ali, sabe? E vai mudar alguma coisa, tu vai fazer, quem sabe tu vai virar Mulher Maravilha, vai sair voando, vai salvar as pessoas. Gente, não, naquele momento ali não tem solução específica, sabe? A solução que tem para aquele momento é tu te acalmar, porque uma pessoa assim que tá desesperada, que tá apavorada, não faz nada direito, não resolve nada, nem raciocina direito. E eu fazia isso, eu pegava o celular, desandava olhar as notícias, desandava olhar guerra isso, guerra aquilo, e eu grávida, e eu doente, eu pensava, meu Deus, se acontece alguma coisa pior, porque a gente já bate lá logo o instinto, né? E se começa o troço a enfeiar e eu tô barriguda, e pra onde que eu vou correr? E aí já lembrava daquele versículo que fala que, ai das grávidas e das que amamentam, né, nesse período. E eu começava a ficar ansiosa, e daí começava meu coração a acelerar, que eu quase escutava ele batendo que nem um tambor. Porque eu ficava muito aflita com esse monte, sabe? Que aí a cabeça começa a ficar assim, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu não tenho nem como correr com essa barriga grande, não consigo fazer nada, e tô doente ainda, assim, me sentindo fraca, e não, meu Deus. Aí tá, só que eu parei, né? Eu sempre tenho esses ataques de pelanca, e depois de um tempo, graças a Deus e ao Espírito Santo, quando eu resolvo parar e ficar quieta, e calar minha cabeça também, porque a cabeça a gente fica com a boca fechada, às vezes, mas a cabeça tá lá, né, trabalhando. E toda vez que me acontece esse vucu-vucu, já é uma chave aqui, ó, gravem isso. Toda vez que a tua cabeça estiver assim, elétrica, ou tua boca mesmo estiver falando, dá uma parada. Para tu mesmo, ou te olha no espelho e, ó, querida, cala a boca. E aí, quando tu calar a boca, tu vai conseguir escutar o Espírito Santo, porque ele tá em ti, criatura, ele tá dentro de ti. Só que às vezes a gente sufoca essa voz, porque é uma voz suave, e ela até vai falar, mas tu vai estar tão atordoada falando e pensando que tu não vai conseguir ouvir essa voz suave, que vai estar lá no fundo dizendo, calma, não temas, eu sou contigo, eu vou estar contigo até a consumação do século, sabe? E às vezes a gente não consegue ouvir.
de vez em sempre, né? Porque a gente fica nesse muvuca, então de vez em quando, e é natural, tá? Eu não vou dizer que, ai, tu é louca, tu é pirada porque tu é assim, acelerada. Não, existem inúmeros fatores que contribuem pra ser essa pessoa acelerada, assim como eu, né? Que sou acelerada. Só que eu já entendi, e isso tá me ajudando muito a me tornar uma pessoa até mais produtiva, mais, assim, mais controlada, que eu entendi que eu tenho que me fazer parar. A minha alma que tem que fazer a minha carne ficar quieta, o meu espírito, né? Mas eu digo assim, a minha alma porque é onde é o que dá as coordenadas, cala a boca. E aí eu escuto o Espírito Santo falar. E aí o Senhor começou a me lembrar, né, dos versículos, e eu fui também na palavra, né, porque eu queria saber, Senhor, o que vai acontecer e agora comigo. Aí quando eu silenciei, eu larguei o celular, parei de ficar catando notícia ruim, e parei de ficar matutando e imaginando inúmeros cenários na minha cabeça de tragédias horríveis que poderiam acontecer comigo, minha família, quando eu parei com isso, porque a gente faz, tá? E tu não é louca, tu não tá pirada, calma, fica tranquilo, tu não tá pirada ainda, mas tu precisa tomar uma decisão de parar. Ou tu para e tu busca o que é certo, tu busca o que vai, porque existe um remédio, tá? Jesus. E se tu não parar, se tu não buscar esse remédio urgente, né? Essa cura dessa loucura toda, vai dar problema pra ti. Aí tu vai chegar realmente num nível onde daí tu não escuta mais a voz do Senhor, tu não escuta mais o Espírito Santo, tu não escuta mais nada, nem ninguém. Tu passa até a não escutar as pessoas da volta estão te dizendo, calma, tá tudo bem. E tu já tá vivendo lá na frente, preocupada com coisas que tu criou na tua cabeça que talvez nem vão acontecer, entendeu? E eu tava nessa neura, parei. Não, cala a boca, Bruna, fica quieta, vamos ouvir. Aí o Senhor começou a me tranquilizar. Vou tentar tapar aqui, vou dar uma mão pra... O Senhor começou a me acalmar, me tranquilizar, né? E eu fui compreendendo o que, gente? O fim, ele vai acontecer. Não tem o que fazer, não tem pra onde fugir. A gente tem que ser racional. Vai acontecer. É fato. A palavra vai se cumprir. A própria Bíblia fala que tudo passará, mas as palavras do Senhor ali não vão passar. Tá? Essas coisas que ele falou que vai acontecer, não restará pedra sobre pedra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que eu não vou saber citar agora, né? Mas depois eu deixo até aqui os versículos, se tu quiser meditar na palavra, entender o que vai acontecer. Até também, se for um interesse teu, que eu traga aqui pro canal, que tu não sabe, ou lá até no Instagram. Só deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês gostariam mais que eu aprofundasse sobre o que vai acontecer, não sei o quê, porque hoje eu não quero falar sobre os detalhes, eu quero falar sobre nós mães, como a gente se portar nesse tempo e com essas angústias que vêm, sobre o que eu vou fazer, meu Deus. E aí às vezes a gente abre o celular, o que acontece no Instagram hoje em dia, né, virou assim uma febre, né, tem um monte de perfis que falam sobre estocar, que fala, eu vou deixar minha opinião aqui também sobre isso, tá? Sobre estocar alimento, sobre fazer bunker, sobre tu te mudar pro interior, que é até um desejo meu, que eu gosto disso, eu acho isso muito legal, da vida mais, né, no campo. Talvez eu não ia dar certo, daí ia ficar uma semana lá e ia querer sair fora, mas eu gosto muito disso. Mas eu digo assim, parece que virou um ideal, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, porque senão tu não vai ser salvo. Ou então a única saída é tu fazer um estoque de alimento, porque senão vai chegar os dias ruins, tu tem que comprar tal, ali eu vejo, né, tu tem que montar uma mochila de emergência, comprar lanterna, comprar não sei o que, comprar corda, sabe, fazer coisas, e eu não estou condenando isso, eu não acho errado tanto, porque eu mesmo quero tomar algumas providências, porque os dias maus vão vir, tá, vai acontecer, e é óbvio que no nosso instinto a gente vai lutar, fisicamente quando for necessário, a gente vai ter que lutar, e a gente vai lutar sempre pra nos manter bem, nós e os nossos filhos, a nossa família. Mas eu não tô dizendo também que eu apoio totalmente isso, tá? Que tu tem que sair que nem uma louca, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm condições, que elas não têm condições, e eu não tenho condição de comprar uma casa em cima de uma montanha retirada e equipar com comida para anos, e lanternas, e não sei mais o que, e remédios e tudo. Não tenho, gente. A gente vai vivendo cada mês. E eu acho, particularmente, que isso nem bate com a palavra, se tu for ver. Tudo a gente tem que filtrar, passar no filtro, na peneira da palavra, né? Porque não bate muito. As pessoas querem usar o argumento de que a gente tem que armazenar, a gente tem que fazer e acontecer. E porque José, naquela época, tava acontecendo aquela situação do José em que ele estocou e o povo foi salvo. Ok, pode ser que, né, que o Senhor queira que alguém faça isso, pode ser. Não sei, entendeu? Não sei. Mas eu não deposito a minha confiança nisso, porque
ali foi uma situação que aconteceu com aquele povo específico, dentro daquela situação, né, dentro de José. A gente pode tirar, sim, coisas boas daquilo ali, a gente pode tirar, sim, aprendizado de tu ser uma pessoa organizada, né, que cuida das finanças e se prepara, e também uma pessoa que tem uma intimidade com Deus é necessário, né, porque a gente quer se comparar com José, mas José é um homem que tinha intimidade com Deus, por isso que ele aguentou tudo que ele aguentou, e depois ele teve, né, aquela reviravolta toda, de se tornar governador. Porém, a gente tem essa intimidade com Deus a ponto de ouvir diretamente, assim, ó, as instruções de Deus e seguir, porque se a gente tiver, ó, show, se tu disser pra mim, ai, o Senhor me falou comigo num sonho, o Senhor falou comigo no meu íntimo que eu devo fazer um estoque. Então faça. Ah, o Senhor falou pra mim, tá? Se for da parte de Deus. Porque isso pode acontecer. Deus pode falar com a pessoa, né? Mas aí é meio que o particular de cada um. Agora, de modo geral, não é uma regra, gente. Não é uma regra que a gente tem que todo mundo fazer isso pra se salvar, porque senão não vai ser salvo. Não é regra que tu tenha que fazer isso, porque senão tu não vai te salvar, porque vai chegar, entendeu? Mas se tu tem condições, e se tu sente paz nisso, se tu quer isso, se tu pode, vai de ti. Eu particularmente eu prefiro muito mais me agarrar ao versículo, né, ao sermão da montanha, onde o Senhor fala ali sobre a provisão, tá, sobre a provisão. E vai ter muitos outros versículos, agora não vou lembrar de cabeça, mas vai ter muitas outras partes da Bíblia que vai falar sobre a provisão de Deus, sobre a confiança em Deus, sobre depositar a confiança em Deus. A própria história do Moisés, né, quando eles passaram ele e o povo no deserto, o Senhor enviava o maná. Eu tenho fé suficiente. Eu sei que hoje pode fazer, mas hoje é fácil falar. Gente, é isso que a gente vai ter que enfiar na nossa cabeça. Que a gente tem que ter fé suficiente para crer que, se for necessário, o Senhor vai fazer cair o maná do céu. Tu tem que ter essa fé. E a fé não é, Bruno, mas eu não sinto que isso possa acontecer, porque a gente não vê acontecer. Não, não é. Tu vai ter que enfiar na tua cabeça. Eu nunca vi isso acontecer. Cair um alimento do céu, digamos assim, né? Dessa forma assim tão específica Mas eu já tive muitos testemunhos em que sim, Deus agiu e o negócio praticamente caiu do céu. Então eu escolho acreditar que sim. Que assim como Deus, né, proveu naquele tempo do deserto para o povo, assim como Deus proveu, ele não proveu, né? Ele deu a direção da arca para Noé, né? Deu a direção de Noé fazer a arca. Por isso que eu digo, intimidade. Tudo vai estar ligado. Se tu vai pegar uma figura bíblica para usar como argumento, tu vai ter que ver o quê? Essa pessoa tinha intimidade com Deus e ela recebeu a direção de Deus e ela obedeceu. Aí, ok. Aí eu vou concordar com você. Show, continua. Porque Noé fez a arca, né? 100 anos, não sei se foi 100 anos, né? Construindo aquele baita troço. E aí, ali, o que aconteceu? Ele se salvou, né? Salvou ele e a família dele. Deus, né? Salvou ele através da direção que ele obedeceu e conseguiu salvar ele e a família. Imagina se você ai, Senhor, nada a ver, né? Ai, será que eu devo? Ai, vou ver aqui se eu devo ou não devo construir. Não, ele obedeceu. Então é isso, sabe? Intimidade com Deus e depositar confiança em Deus. Eu sei que não é fácil. A gente que tem filho, a gente é muito emocional e é muito instinto. E aí, como eu falei pra vocês antes, eu fiquei muito apavorada quando eu tava grávida. Eu pensava, meu Deus, o que será de mim agora grávida? E se acontecer, porque na gravidez a gente ainda fica mais melindrosa, né? Então, assim, juntou tudo e pensa, né? Eu só faltava já estar construindo meu buraco no pátio, meu bunker, pra me enfiar dentro, porque eu tava com medo. E o medo faz essas coisas. E é por isso que a gente não pode se conformar. É normal que tu sinta? Tu é um ser humano. O espírito tá pronto, mas a carne é fraca. E a gente vai ter medo. Medo de quê? Medo que algo aconteça com nossos filhos. Medo que aconteça algo com a gente. Uma dúvida que surge muito, que eu tive muito essa dúvida. Até que o Senhor tirou do meu coração. E eu quero que Ele tire do teu também, para que tu não viva uma pessoa com medo e preocupada. Eu tinha uma coisa assim, ó. Será que eu consigo fazendo? A gente consegue, continua vivendo como se nada tivesse acontecendo? Tipo assim, por exemplo, tu faz teus planos, teus projetos, eu continuo estudando, eu continuo fazendo isso, fazendo aquilo, né? Sabendo que vai acabar daqui a pouco, tipo assim, sabendo que as coisas vão enfeiar, então eu largo tudo e vou proteger a minha família. Aí, se tu for passar isso aí na peneira da palavra, né? Como eu disse, na peneira da palavra, tu bota na palavra e peneira pra ver se tem a ver com o que o Senhor fala pra nós na palavra. Em nenhum momento tu vai ver o Senhor dizendo, não te entrega. Tu te entrega. Não, tu tá vendo aquele gigante ali, Davi, é muito grande, tu é muito pequeno, te entrega. Nem vai pra essa guerra, né? Nem vai pra essa guerra, simplesmente já vai viver tua vida, porque, entendeu, gente? Nunca tu vai ver Deus dizendo, desiste, agora é hora de desistir. Não, mande o povo que marche, né? Não. Deus nunca vai dizer pra ti largar tudo
e se entregar ao medo. Tu acha que isso bate? Não bate. A gente, ser humano que tem medo e pouca fé, Deus nunca vai dizer pra te desistir. Pra te, larga tudo e vai. Larga tudo, porque eu vou te pegar e te colocar numa bolha e fazer subir antes de todo mundo e tu é a preferida. Ou então, te entrega ao medo e fica aí onde tu tá, não sai daí. Não, todos nós temos um propósito. Eu tenho um propósito de vida. Eu nasci por algum motivo, tá? Não nasci só pra vir aqui comer e ir no banheiro e... Tá? Todos temos um propósito. Eu tenho um propósito e tu tem um propósito. Se tu tá viva, tá aqui me assistindo, eu tô aqui falando com vocês, é porque o nosso propósito ainda não foi cumprido. A gente tem algo pra fazer aqui nessa terra. E a gente só vai saber o que é tendo intimidade com Deus, porque a gente vai receber a direção dele. Isso é o básico e é fato. Então não tem lógica a gente achar que, não, então, né, como vai acabar mesmo, eu vou parar. Então teu propósito Deus só te trouxe aqui na Terra pra te viver um pouquinho e aí parar e ficar estaqueada porque vai ter o fim. Tá? Eu sei que talvez tu deve estar pensando que nem eu, meu Deus, é verdade. Não tinha pensado nisso, porque foi o que eu senti quando o Senhor falou. Quando o Senhor me mostrou, eu me senti assim, bem bobinha. Eu pensei, meu Deus, é verdade, porque que lógica tem, né? Não, tu vai continuar fazendo, tu vai continuar com a direção de Deus, o teu estudo, tu vai continuar o teu projeto, tu vai continuar te cuidando fisicamente, porque tu não sabe quanto tempo vai levar. Assim como eu não sei. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então, a nossa confiança, ela tem que estar baseada na fé. E a fé é aquilo que tu não vê. Tu vai acreditar e tu vai confiar naquilo que a palavra diz, que tu não vê. Entende? Então, tu não pode te basear, mas Bruna... Tu não tá vendo? A guerra, a economia, e ano que vem, e eu tô falando isso pra vocês, mas eu tenho que me lembrar disso todos os dias, porque senão eu passo o dia na cama pensando, não vale a pena eu fazer mais nada, porque já acabou. Eu tô falando pra vocês, mas serve pra mim. Então, assim, Bruna, agora, né, não tem lógica continuar. Não, tu vai continuar te cuidando, porque tu não sabe quando que vai ser. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a palavra fala, né, que ninguém sabe, nem o próprio filho, senão Deus, o Pai que está nos céus. Então, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, né? E que vai ter aquele dia do juízo. Outra coisa muito importante que eu já ia esquecer, Deus o livre, obrigado, Espírito Santo, por me fazer lembrar. Eu já ia esquecer de falar, mas é muito importante e já estou finalizando. Tem uma coisa que há poucos dias o Senhor me fez eu dar esse start, assim, sabe? Na verdade, que o Senhor fala, ele fala, e a palavra dele tá revelada em tudo. A palavra dele tá em tudo, não só na Bíblia. A Bíblia é o lugar mais fácil, por mais que tu pense que é difícil, é o lugar mais fácil de tu conhecer a Deus e saber o que ele quer e tudo mais, né? Conhecer Jesus, a história e tudo mais. Porém, todo o resto na tua vida, no que tu vive, no que tu faz, no teu dia a dia, todos os detalhes, eles revelam algo da parte de Deus pra tua vida. Não é nada em vão. Mas não é esse o ponto. A questão é, muitas pessoas pensam assim, mas o mundo tá do jeito que tá por causa das pessoas. Mas as coisas estão acontecendo por causa das pessoas. Eu não acredito que Jesus vai voltar. Tá tudo bem. Eu digo assim, eu não discuto mais, não fico discutindo, vai acontecer, não me desgasto. Eu falo, né, se a pessoa tem interesse em saber, eu falo aquilo que eu sei, aquilo que o Senhor já me revelou, aquilo que eu aprendi através da palavra e tudo, eu tenho paciência de explicar se a pessoa quiser saber. Só que eu não discuto mais, não mais, né, não me discuto, não me estresso, nem nada que a pessoa não crê e tudo mais, deixo, né, no tempo dela, enfim, tô aberta para conversar, mas para discutir, assim, sobre essas coisas eu não tenho saco. Então, se não acredita, ok, eu digo assim, vai chegar um momento que todo mundo vai ter as respostas. Então, tu também não te desgasta se alguém da tua volta não acredita, ou acha que tu é doido, ou coisa assim. Não dê bola e não discuta também com ela, pessoa, porque ela não sabe do que ela tá falando, entendeu? Ela não sabe, ela não entende, mas é um entendimento que tu tem e, por mais que seja difícil, a gente tem que se manter, né, a postura e respeitar a opinião também das pessoas. É ótimo. E no momento certo elas vão ter a resposta, é isso que eu penso, sabe? No momento certo todo mundo vai ter a resposta, seja quando Jesus voltar ou seja quando morrer. Todos vão ter a resposta. Se o que a Bruna tá falando é verdade, se o céu e o inferno existem, se Jesus vai voltar, sabe? Sobre tudo isso que do crente, que o crente fala e às vezes tá cheio de doido, vai chegar uma hora que todo mundo vai ter essa resposta. Então não perde o teu tempo discutindo, querendo provar ou querendo ensinar quem não quer aprender. É a tal da pérolas aos porcos, né? Que a palavra fala. Jogar pérolas aos porcos. E, então, uma coisa muito importante para finalizar aqui, tô falando no 2x já, para não ficar tão longo, mas esse é a chave principal de todo esse assunto. E eu quero que tu nunca esqueça disso. Não esquece disso e sempre que tu tiver oportunidade, tu fala para as pessoas, vai espalhando para trazer tranquilidade e vai te falando para trazer tranquilidade pro teu coração sempre que tu estiver angustiado.
A ira de Deus, né, o juízo, tudo tá acontecendo quando as pessoas dizem, mas é por causa do ser humano, é porque o ser humano é mau, é porque sim, ok, tá. Tem muita parte do ser humano, claro, são as escolhas do ser humano também, mas já tá decretado, tá entendendo? Já tá decretado. Deus já sabe o que vai acontecer e já está na palavra o que vai acontecer. Pelo menos boa parte, né, do que vai acontecer a gente já sabe, que vai ter aquele fim, que vai ter aquele juízo. Só que uma coisa que a gente tem que entender muito bem, de uma vez por todas, o juízo de Deus sobre a terra. Deixa eu tentar botar em palavras, que eu sou meio ruim de botar em palavras, mas aqui dentro tá tudo formado, a pregação tá completa, mas na hora de falar eu dou umas travadas, mas vamos indo. O juízo de Deus sobre a terra, me ajuda, Senhor. O juízo de Deus sobre a terra é sobre quem merece juízo. Tu te preocupa porque tu está do lado de... Por exemplo, tu está do lado de Deus, tu é filho de Deus, tu nasceu de novo, tu é salvo. Então por que tu tá preocupada com a ira de Deus? Tu acha que ela vai cair sobre ti? A ira de Deus, ela vai cair sobre ti. O juízo de Deus sobre a terra é para pôr fim na maldade, para pôr fim no mal, é o juízo e é a sentença que vai ser dada, né? Tanto aqueles, os bons, os ruins, né? Que o Senhor fala na palavra, agora vou tentar lembrar da palavra, tentar botar em palavras o que eu quero dizer. O Senhor fala na palavra, né? Que ele, aí a parábola, né? Que vai enviar os ceifeiros, eles vão separar, e aí vai estar a direita e a esquerda, e vai estar separado e tudo mais. Os bodes das ovelhas, e toda aquela coisa que vai acontecer no juízo, e a gente se preocupa muito como se a gente tivesse medo, porque a gente tá fazendo alguma coisa errada. Olha que isso aí pode ter um fundo bem interessante até. Eu tô com medo, e isso é no fundo, é porque tu não tem certeza da tua salvação. Por isso que a gente fica tão desesperada. Eu já tive, medo e achava que eu não estava salva. Hoje eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação, porque eu compreendo um pouquinho mais ali, que eu ainda não compreendia nada, do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, que é Ele quem me salva, e compreendo a palavra de Deus e busco, né, viver essa luta, né, do Espírito contra a carne, busco lutar sempre essa luta, não me entrego, e não pretendo me entregar, não vou me entregar. Então eu digo assim, se tu tem certeza, porque o Espírito ele vai te convencer da certeza de tu é salvo ou não. Às vezes a gente tem uma coisa, isso é muito assunto, gente, não tem como falar, assim, minimizar e falar uma coisa assim, sabe, pouca para um assunto tão complexo, porque envolve toda a palavra, né, e eu não quero falar besteira aqui também. Quero falar besteira, vocês largar qualquer coisa e vocês pensar do outro jeito e eu prejudicar, Deus me. Mas o que eu quero dizer é isso, vocês têm que ter intimidade com Deus, porque o Espírito Santo ele vai testificar no teu coração que tu é salva. Tu tendo essa certeza, tu não vai mais ter medo da ira de Deus sobre a terra. Tá entendendo? E aí não entra também nessa discussão do, mas a gente vai estar aqui, a gente não vai estar, a gente vai ser salvo. Isso é só medo de passar por dificuldades. E é um medo que a gente não pode ter, uma vez que a gente sabe que Jesus está com a gente. Se Deus que criou o céu e a terra, que é dono de tudo, que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, Ele tá contigo, por que tu te preocupa? Sabe, a gente não bate. Tudo vai parar lá na nossa fé. Tudo vai ir de encontro com a nossa fé, se ela é pequena ou se ela é grande. E se a tua fé tá pequena, tu tem que aumentar a tua fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então tu tem que ouvir mais a palavra de Deus. Leia a Bíblia em voz alta, ouve pregações, vai numa igreja, escuta. Eu não vou, eu posso ser crente sem ir na igreja. A chance de dar caca é grande, porque sozinho, assim, a gente sozinho não busca, sabe? A gente vai, começa bem, daqui a pouco já perde o ânimo. E aí se tu tem alguém pra te dar um ânimo ali junto, sabe? Então, assim, Deus fez a gente pra se relacionar, fez a gente pra estar com os outros, fortalecer os outros. Gente ruim vai ter em qualquer lugar. No teu trabalho, onde tu andar, vai ter gente ruim e vai ter gente boa. E os dois têm que crescer junto, como diz a parábola. A parábola, aquela que eu vou deixar o versículo que também tu vai ver depois. A parábola onde o Senhor fala ali que deixar crescer juntos, né, o joio e o trigo, e no momento certo vai ser arrancado dali. Vai ser arrancado dali o trigo, né? Enfim, e o joio para queimar e o trigo vai ser arrancado. Enfim, é isso, gente. Eu já tô cansando aqui da peleja de beber pra cá, beber pra lá, beber pra cá. E eu tenho que terminar de me arrumar, porque eu tenho que sair. Mas é isso, continuem suas vidas plenas um dia de cada vez. Não sofre antecipado, não sofre por coisa que nem aconteceu ainda. Cuida, examina o que tu vai olhar, porque se os teus olhos forem maus, se tu botar os teus olhos... Chupando meu braço. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. Então, assim, se teus olhos ficam olhando coisas ruins,
todo o teu corpo vai sentir o medo, a angústia, o desespero, tá entendendo? Então, cuida o que tu vai assistir, cuida o que tu vai olhar, cuida quem tu vai acompanhar, cuida se essas coisas estão te aproximando de Deus ou estão te afastando de Deus, porque quanto mais afastado tu tiver, mais tu vai te sentir mal. E esse incômodo, às vezes, é isso que eu tava falando, tu não tem certeza da salvação, porque tu faz coisas erradas, e aí tu pensa, bom, eu não tô fazendo isso certo, eu tenho uma coisa pra resolver com Deus, e se tu tem, já vai e acerta logo. Agora, sai daqui desse vídeo. Bota o joelho no chão, pede perdão por tudo e tá perdoada. Vai viver a vida com Deus. Entendeu? Não tem. É que a gente cria muita coisa. Ai, mas pra ter uma vida santa, ai, eu preciso fazer muita coisa. E aí eu fiz isso de errado. E aí eu acho que o Senhor não me perdoou. E então eu ainda não sou salvo. E aí, na tribulação, eu, os meus filhos, eu sei, gente, eu já tive todo esse tipo de pensamento. E pra pior, eu não vou nem falar todos, porque eu acho que nem convém falar, porque é horrível. Mas eu sei que a mente da gente, ela pensa coisas assim terríveis. E é por isso que eu digo, não dê lugar ao inimigo de te acabar com a tua saúde, com esse medo, com esse desespero. Viva um dia de cada vez e com Jesus em todos eles. E é isso. O vídeo de hoje era esse. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, te inscreve no canal. Deixa a tua curtida, te inscreve, deixa algum comentário pra mim saber o que vocês estão achando desses novos vídeos. Um pouco mais diferente do que eu gravava antes, mas... é isso. Que Deus te abençoe e até o próximo.